Todos encontraram? Digam amém. Diz assim o texto sagrado: não sejais vagarosos no cuidado. Repita assim após mim: não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Depressa, filho. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Diga amém. Toma o seu assento. Só um minuto. Conselho de Paulo à igreja de Roma, falando sobre a esperança. Pastor, que esperança Paulo se referia? A esperança da vinda de Cristo, a esperança da nossa salvação. Paulo estava falando para uma igreja que cria piamente na iminente volta de Jesus. E Paulo falava, e para os irmãos com o coração cheio de esperança, eles esperavam que Jesus voltasse por aqueles dias. E todos estavam servindo a Deus, como diz o versículo de número 11, com fervorosidade, com fervorosidade. O que é fervorosidade? É dinamismo. O que me preocupa hoje é que a igreja da atualidade está perdendo essa fervorosidade. Eu me lembro que a gente começava um culto, o fervor da igreja era tanto, já começando no primórdio com oração. Você chegava na igreja, se alguém chegasse atrasado, e já de longe, antes, a 100 metros, se você chegar na igreja, você já ouviu um barulho tremendo. Parecia um bando de pardais nos arrozais. O povo orando com dinamismo, com fervorosidade. Parece que esse fervor sumiu. Essa fervorosidade. A gente vai cantar, não tem mais fervor. A gente prega a palavra, parece que o povo está tão frio, está tão desvanecido espiritualmente, irmão, que não dá glória a Deus, não dá aleluia, nem estimula o pregador na pregação da palavra. Sabe, o pregador fica até indiferente. Por quê? Porque a igreja está perdendo a sua fervorosidade. E a Bíblia diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Cadê o fervor nas nossas orações? Por isso que diz: não sejais vagarosos no cuidado. O que é vagaroso? Lento, lerdo, paulatino. Sabe que tem crente, se colocar ele e a tartaruga para apostar uma corrida, a tartaruga chega na frente dele, sobe no pódio e ainda ele é lento. Mas o que é isso? Está perdendo o fervor. E sobretudo não é só perder o fervor, ele está perdendo a alegria da sua salvação. As pessoas hoje estão assim. Tem gente, irmão, que se o pastor passar do horário no culto, ele se levanta e vai embora. Mas ele esquece que às vezes num campo de futebol, e se ele é torcedor, e o que tem de crente torcedor, sabe, anda com camisa do time, quando faz aniversário, faz o bolo lá do time dele, e ele fica 3 horas no estádio, com a mão levantada, gritando. Mas na igreja não pode ficar 2 horas adorando a Deus e crendo na esperança da salvação. Infelizmente as pessoas estão assim hoje, irmão.
E se a gente permanece meia hora para cantar em pé, eu digo: poxa, pastor, eu não aguento meia hora em pé para louvar a Deus, eu não aguento. Só que no estádio ele fica 1 hora, 2 horas, 3 horas. Lá no shopping center, ele fica olhando vitrina, que às vezes nem dinheiro tem para... Fica olhando vitrina lá e andando 2, 3 horas. Aí não pode ficar meia hora adorando a Deus, ele já chia e já quer ir embora. Pastor, que culto chato, que culto esquisito. Meia hora a gente em pé, adorando a Deus com um grupo de louvor. Sabe o que é isso, irmão? Você está perdendo o fervor da tua salvação. Você está perdendo a alegria da salvação. E eu me lembro que Paulo diz, ele dizendo: olha, eu digo isso conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Aí ele diz: ó, o dia é passado, ou a noite é passado, o dia é chegado. O dia da vinda de Cristo, do traslado, do arrebatamento da igreja. Jesus está voltando. E Paulo diz, ó, e conhecendo o tempo, já naquela época, hein? Já pensou o que Paulo nos diria se fosse escrever essa epístola? Ele dizendo, e conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Que sono é esse? O sono da negligência, do comodismo, da frieza espiritual, da falta de dinamismo, da falta de fervor. Gente, vamos mudar. Será que você conhece o tempo da vinda de Jesus? Será que nós conhecemos o tempo da vinda de Jesus? Vamos continuar nessa mesmice de sempre, nessa vida medíocre, nessa vida monótona, nessa vida fria, desvanecida espiritualmente, sem fervor. As orações estão sem fervor, os louvores estão sem fervor, a nossa adoração está sem fervor. O que é isso? Falta de oração. Paulo diz: perseverai na oração. Nós não estamos perseverando na oração. Nós não queremos orar, nós não queremos pagar o preço. E a igreja no passado era uma igreja que orava. Orava tanto que você olhava o joelho das irmãs, tinha marcas. As calças dos irmãos, e era chão batido. Hoje nós temos piso, nós temos porcelanato, hoje nós temos, mas era piso. Eu me lembro, eu tinha uns ternos encardidos aqui que não saía de jeito nenhum. Lembra quando a gente tinha uma igreja um pouquinho melhor, era o vermelhão, aquele cimento queimado vermelhão, ou às vezes as irmãs mudavam verde, e aí ficava aquela roda assim, e usavam as calças brancas que era ganhada também, pronto. O negócio era assim, mas a gente orava e o Espírito Santo de Deus operava. Então a gente precisa acordar, lembrar do que Paulo diz em Efésios capítulo 5, versículo 14. Paulo diz assim: pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Esclarecerá o quê? Que a vinda dele está mais próxima do que nós imaginemos. Desperta tu que dormes. Quanta gente dormindo, irmão. E sabe que tem gente que dorme até no sentido literal. Na igreja ele dorme. O irmão, o pregador está pregando e ele está ali dormindo. Está dormindo. Mas quantos estão dormindo espiritualmente? Está dormindo. Durante a pregação, ele vai umas 10 vezes no banheiro. Durante a pregação, parece que o culto é bom para ele enquanto o louvor está cantando. Mas quando o pregador assume a tribuna para pregar, dá uma indisposição nele, irmão, que parece que dá vontade dele ir embora.
ou no bar da esquina comer pipoca, porque ele perde a graça do culto. Sabe o que é isso? É crente que já não tem mais prazer de cultuar ao Senhor, irmão. É crente que infelizmente está perdendo a alegria da salvação. O que o salmista diz quando ele perdeu a alegria da salvação? Lá no Salmo 51 ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Faça essa oração hoje em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. A Bíblia diz: porque ainda mais um poucochinho de tempo, um tempo reduzíssimo, milésimos de tempo, porque a Bíblia diz que o arrebatamento será em um momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados, diz a Bíblia, num abrir e fechar de olhos. E é interessante, a Bíblia diz: e estaremos sempre com o Senhor. Mas para que isso aconteça, você precisa manter firme a sua vocação e eleição no Senhor, para que em tempo algum você venha se desviar do caminho. Porque tem gente dormindo na fé. A nossa geração, eu já disse aqui, é a pior geração de todos os tempos. Eu nunca vi uma geração tão fraca como a nossa. Fraca para orar, fraca para ler a Bíblia, fraca com relação à intimidade com Deus, fraca no tocante à comunhão ininterrupta com Deus. Fraca, uma geração fraca. Que se marca um louvorzão, se marca algo, eles ficam até de madrugada, se for para cantar. Mas se um pastor, se um pregador abre a Bíblia para pregar a palavra de Deus, irmão, eles não têm prazer de ouvir a palavra. E eu me lembro que nos tempos de Neemias, quando Neemias, Esdras também fez isso, quando pegava o livro da lei para ler, o povo de pé, diz a Bíblia, homens e mulheres, eles choravam, só de ouvir as palavras do livro da lei de Deus, eles choravam. Será que você ainda chora ao ouvir as palavras de Deus, irmão? Porque tem crente, irmão, que é uma sequidão tremenda, parece que ele está lá no deserto da Judéia, uma sequidão, irmão. Olha, o culto pode ser maravilhoso, a pregação pode vir diretamente do céu, você olha para ele está numa sequidão tremenda, irmão. Tem crente que não sabe o que é chorar mais. Eu acho que nem se o pai, a mãe morrer, ele não chora mais, não chora, está seco espiritualmente, está vazio de Deus, irmão, não chora. Não chora. Quanto tempo que você não chora no culto? Que isso, pastor? Não morreu ninguém? Como é que eu vou chorar no culto? Chorar de alegria, chorar de prazer, de estar ouvindo a palavra de Deus, e Deus falando ao teu coração, Deus te admoestando, te corrigindo, às vezes te repreendendo, e você dando glória a Deus, chorando, levantando a sua mão, dizendo: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vamos pedir para Deus esse fervor. Eu termino o que Paulo diz no verso de número 11: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito. Para servir o Senhor, você tem que estar, ou ser fervoroso no Espírito. Onde está a sua fervorosidade? Você lembra como se apresentava um culto a Deus antigamente? Você lembra quando a igreja se reunia para adorar a Deus antigamente, irmão? O fervor que tinha nas orações,
mocidade se reunia para orar, meu Deus do céu, os obreiros se reuniam para orar, a igreja se reunia para orar. Hoje o povo não vem para oração mais, o povo não tem prazer de orar. Às vezes o pastor ora sozinho, um ou outro orando com o pastor, porque você convoca, você intima as pessoas, mas elas não têm prazer na oração. E é por isso que a igreja permanece a cada dia mais fraca, mais desprovida da graça de Deus. E olha, eu vou dizer para vocês de alto e bom som, mais despreparada para a vinda de Jesus. Eu não sei se Jesus não vir logo e demorar mais alguns anos, se a gente vai ter 10, 20% da igreja que vai subir. Não sei. Porque eu nunca vi. Você olha assim, as pessoas, mas será que essa pessoa veio para servir a Deus? Será que essa pessoa veio para adorar? Será que essa pessoa, sabe, as pessoas estão assim mais distantes. Quer ver quando começa a conquistar no mundo material, na vida material, aí que elas abandonam Deus mesmo. Aí tinha buscar Deus, né? Agradecer a Deus, porque financeiramente a coisa está fluindo, está prosperando, está crescendo. Elas começam a distanciar de Deus, porque está prosperando. E diz, eu não tenho tempo, pastor, estou trabalhando demais. Agora estou trabalhando até de madrugada, estou com 3 trabalhos. Alguém me disse há algum tempo, eu estou com 3 trabalhos, pastor. Não tenho tempo para servir a Deus. Não tem tempo, né? Deus vai te jogar em cima de uma cama, você vai ter todo o tempo do mundo que você deixou gastar o tempo inutilmente. Que Deus tenha misericórdia da nossa igreja. E quando eu digo da nossa igreja, irmão, a igreja brasileira, a igreja no Brasil e, por que não dizer, igreja no mundo, porque eu fui fora lá também, lá nos Estados Unidos está assim também. Eu fiquei 40 minutos quase que orando lá, esperando o início do culto, um barulhão tremendo, a gente de joelho e o povo tudo assentado, igrejas americanas. Quase que eu falei o nome aí, Lagoinha. Irmão, fui lá e falei, isso aí é culto. Aí começa o louvorzão, um barulhão tremendo, ninguém sem... Irmão, pelo amor de Deus, se Jesus descer num culto desse, ele expulsa todo mundo. O que vocês vieram? Vocês vieram fazer uma batucada na minha casa. Vocês vieram aqui fazer uma bagunça. Isso não é culto. Aí depois o louvor, 1 minuto a Santa Ceia. Demorou 1 minuto a Santa Ceia. Porque lá já deram o copinho para a gente no começo lá. Deram o copinho no começo lá. Entrou, já deu o copinho. Copinho de Santa Ceia e o pãozinho. Opa, você que vai tomar a Santa Ceia. Demorou 1 minuto a Santa Ceia. 1 minuto. E aí mais louvor. E aí uns 40 minutos de oferta. Terminou o culto. 3 horas de culto. Palavra que é bom não tem mais, oração que é bom. E isso está geral, irmão. Isso está geral. Os homens espirituais, Deus está levando. Tem uns que estão entregando a igreja. Tem pastores renunciando. Porque ele diz, meu Deus, salva-se quem puder. Ou vai eu e a minha família, ou eu vou me perder com a igreja. Porque tem igreja aí fazendo pastor, fazendo como Moisés fez, quebrando a tábua. Porque Moisés estava lá na presença de Deus. Quando desce lá, o povo está na orgia e no pecado. Moisés não aguentou, jogou as tábuas da lei no chão. Tem igrejas fazendo o pastor quebrar as tábuas. Fica em pé. Ajuda o teu pastor. Tem gente que não gosta de ser admoestado. Tem gente que não gosta de ser corrigido. Mas a Bíblia diz que Deus repreende aquele a quem Ele ama. Dê lugar ao Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo falar o teu coração. Mude de comportamento, mude de vida. Jovem, seja um jovem fervoroso. Dinamismo, o jovem que vem para a oração, o jovem que quer Jesus, que quer a presença, que quer o batismo com o Espírito Santo. Hoje você não vê as pessoas buscando batismo com o Espírito Santo.
Até parece que Jesus já mandou um pré-aviso dizendo: gente, eu não vou batizar mais ninguém com o Espírito Santo. E aí as pessoas pararam. Não vê mais, pastor. É só campanha no culto para entregar chave, carro novo, apartamento novo, mas não tem campanha ou oração para Jesus batizar com o Espírito Santo, para Jesus salvar. Não tem isso. Só tem oração de empresário. Por que não faz campanha ou cruzada de favelados? Não faz, porque favelado não tem dinheiro, né? Então tem que ser dos empresários. E as coisas estão assim.